Sejam muito bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e eu estou hoje aqui de novo no novo episódio para trazer tecnologia para o setor canavieiro. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como que doenças fúngicas, doenças causadas por fungos, e também como os nematóides podem prejudicar a produtividade e longevidade dos canaviais. E a gente vai trazer aqui também alguns insights sobre novas tecnologias que a gente tem no mercado para combater tanto essas doenças quanto os nematóides. Antes de chamar o meu convidado de hoje, eu queria pedir para você ir lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, para que a gente consiga continuar produzindo muitos conteúdos como este para você. Bom, agora eu queria chamar meu convidado e hoje ele está longe da gente, mas muito perto aqui pelo computador, então vocês vão ver aqui na telinha agora, é o Daniel Medeiros, ele é responsável pelo desenvolvimento técnico de produto da BASF, e é ele que vai conversar com a gente aqui hoje sobre esses novas tecnologias que a gente tem, como combater, como fazer um bom manejo de doenças e dos nematóides. Daniel, queria agradecer a sua presença aqui nesse programa de hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Natália, o convite, a oportunidade de estar falando aqui para vocês em nome da BASF. Perfeito. Daniel, a gente vai dividir aqui o nosso bate-papo em dois blocos, porque doença por fungos é uma coisa e depois a gente vai falar um pouquinho de nematóides. Então, eu queria começar um pouquinho, saber um pouquinho hoje quais são as principais doenças fúngicas que afetam a cana, né? E de que forma, né, elas estão afetando a questão da produtividade e da longevidade dos canaviais. O que a gente pode dizer para os produtores aí que estão sendo preocupantes hoje? Tá, ok. Natália, o complexo fúngico, ele, né, tem aí uma série de patógenos, de fungos associados à cultura da cana-de-açúcar. A gente, num passado recente, tivemos um problema muito sério com a ferrugem alaranjada, né, que acabou tirando importantes variedades do jogo. Mas hoje o que a gente tem de grandes problemas, né, nós temos ainda, em algumas situações, a ocorrência da ferrugem alaranjada, nós temos a ocorrência da ferrugem marrom, e nós temos as doenças que nós chamamos de secundárias, porque elas acontecem numa frequência um pouco menor, mas todas elas fazem parte aí do que a gente chama de complexo de manchas foliares, né? Isso eu estou falando na parte aérea. É lógico que hoje existe aí, nós vamos depois abrir um parêntese, né, e falar um pouquinho mais sobre a história da síndrome da murcha da cana, que envolve outros patógenos, como o Coletótricum, a Pleucita e o Fusarium, né? Mas, tradicionalmente, as doenças foliares são essas que causam manchas, né, nas folhas. Então, isso a gente pode dividir nas doenças foliares e nós temos também as doenças de solo. Quando a gente fala doença de solo, nós estamos falando de podridão abacaxi, principalmente, mas uma outra, de novo, a questão do Coletótricum também é bastante importante. Num passado, né, ou até alguns anos atrás, a gente meio que distinguia a região centro-sul, a gente tem problema com podridão abacaxi, no nordeste o coletótrico no plantio é um problema. Hoje a gente sabe que as duas doenças, os dois fungos acontecem no solo na mesma importância nas duas regiões, lógico que condicionado a fatores, né, ambientais e outros fatores também relacionados a solo, variedade e tudo mais. Tá? Então, basicamente, é isso. E me fala uma coisa, a questão do clima, né? A questão do clima para o fungo, por exemplo, é uma questão que influencia muito no surgimento. É lógico que tem a questão de variedades, né? Essa suscetibilidade de variedades a gente sabe também, mas a questão do clima também é uma questão, por exemplo, épocas mais específicas, de mais chuva, a gente tem incidência maior dessas doenças fúngicas? Sim, com certeza, né? Se a gente for olhar, né, o que os manuais de fitopatologia nos dizem, né? A gente sempre tem que olhar um tripé quando a gente fala de doença, né? A gente tem o patógeno, né? E aí a gente tem que saber a agressividade, a virulência dele. Nós temos o hospedeiro, que é a afinidade que tem com o material vegetal, com a cana, com a variedade A, B ou C. E nós temos o ambiente influenciando tudo isso, né? Então, se a gente não tiver essa visão holística, a gente acaba tendo aí uma visão talvez superestimando e às vezes subestimando a importância de uma determinada doença. E como que essas doenças impactam na questão da produtividade, por exemplo, Daniel? Vocês têm algum dado para mostrar para a gente o tanto que em perdas, né, de produtividade, isso ao longo de uma infestação alta, né, de fungos? Sim.
Olha, então, como eu comentei, nós já tivemos situação de ter que tirar variedades importantes do mercado por conta da Uhum. ferrugem alaranjada, mas assim, de maneira geral, né, a gente tem um número que as doenças foliares podem roubar até 40% da produtividade da cana. É lógico que isso numa condição mais favorável para o desenvolvimento da doença, né? Mas essa ordem de grandeza aí, ela pode chegar até 40% em questão de produtividade. O que é bastante. E quais que são os erros mais comuns que você vê o produtor aí fazendo quando a gente fala de manejo, né? Que acaba atrapalhando aí no resultado dos canaviais, ou seja, no melhor controle, por exemplo, de doenças fúngicas, por exemplo. Certo. Olha, a gente tem que entender, né, que o controle ele tem que ser sempre feito de uma maneira preventiva. Isso não é só para cana. Na verdade, quando a gente fala de controle de pragas e doenças, o controle ele tem que ser preventivo. Às vezes a palavra preventiva ela soa como se fosse uma aplicação sem a necessidade. Na verdade, eu tô querendo dizer que é um controle antecipado, né? E como que eu vou poder me antecipar a esse problema? Conhecendo mais da condição do meu microclima, do meu histórico de área e fazendo alguns levantamentos que a gente tem como ferramentas. Então, sabendo do histórico, sabendo da frequência daquela doença, eu posso, naquele determinado momento de maior favorabilidade à ocorrência dessa doença, antecipar o meu manejo. Isso é muito importante, porque tudo que a gente consegue frear o desenvolvimento inicial, a gente consegue ter um retorno muito mais positivo. Toda vez que a gente entra tardiamente ou tentando remediar, o nosso retorno, o nosso resultado não vai ser da melhor maneira que a gente espera. E como que o manejo, então, com fungicida, né, se tornou essa ferramenta aí tão importante ao longo dos últimos anos, Daniel, para o controle dessas doenças? Olha, o fungicida é uma linha, né? São produtos que são amplamente conhecidos já nas grandes culturas. Em cana, por conta aí de questões de melhoramento genético e variedades bastante resistentes, não houve a necessidade por um grande período de tempo, né? O que acontece é que hoje as variedades têm um potencial produtivo maior do que tinham no passado. E quanto maior o potencial produtivo de uma variedade, mais suscetível ou menos tolerante ela é ao ataque de uma determinada doença. Então, por menor que seja o nível de infestação ou de infecção, que a gente chama de severidade da doença numa folha, isso impacta diretamente na capacidade fotossintética da planta. Se a gente for pensar nessas manchas foliares, elas acontecem principalmente no período de maior desenvolvimento vegetativo da cana. E é um momento que eu não posso me permitir deixar de ter área foliar disponível para que eu possa ter a maior absorção de luz para que eu gere, né, fotossíntese e isso acaba virando em biomassa, né? Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que ficar sempre atento. E a BASF, ela tem uma linha hoje grande, assim, de produtos, tem uma linha de fungicidas, né? Eu queria saber como que vocês têm apoiado, quais são as novidades, na verdade, eu queria que você me contasse um pouquinho, que vocês têm nessa linha, né, para ferramentas químicas, né, em ferramentas químicas para controle dessas doenças. Natália, a BASF ela é a empresa pioneira no uso de fungicidas, na recomendação de fungicidas para cana-de-açúcar no Brasil, tá? Se a gente for olhar um pouquinho nas outras culturas, a BASF é uma empresa pioneira na recomendação, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no estágio vegetativo no desenvolvimento de soja, né? Esse é um posicionamento que a BASF criou, né? O que a gente tem de ponto forte, na verdade, é que durante esse desenvolvimento, nós fomos entendendo um pouco mais sobre a dinâmica e a importância do uso de fungicidas, não só como um efeito de controle. Nós temos no nosso portfólio alguns produtos, nós vamos falar um pouquinho mais deles, né, hoje do Menira, e ele tem na sua composição uma molécula que, além desse controle fúngico muito bom, ela também traz efeitos fisiológicos positivos e importantes para a cana-de-açúcar. Esses efeitos, eles já foram medidos em vários sistemas de produção. Eles têm uma importância grande em leguminosas, mas em gramíneas ele acaba tendo um efeito maior ainda. E isso faz com que nós tenhamos ganhos de produtividade
recorrentes nas áreas onde nós conseguimos fazer uso desse fungicida, né? Perfeito. Eu queria, então, você já está adiantando um pouquinho a segunda pergunta, eu já vou... Essa tecnologia que vocês trazem, ela une... Eu não sei se eu posso falar moléculas distintas, posso falar assim? Como que a associação, essa associação dentro desse mesmo produto vai potencializar o controle de doenças? Aí queria que você contasse um pouquinho do Melira, então, que você já deu spoiler aí do produto, e falasse um pouquinho de como que essa molécula, né, que vocês estão trazendo nova, como que ela combate a questão das doenças e traz esse retorno que você falou, né? Legal. Natália, o Melira, então, ele é uma mistura de 2 produtos, a piraclostrobina, que nós chamamos de F500 na BASF, e o mefentrifluconazole, que nós chamamos de Revisol, né? Então, para simplificar, é uma mistura de F500 com Revisol, tá? Além desses efeitos fisiológicos que a gente tem, que são clássicos com relação ao uso do F500, nós temos o mefentrifluconazole, o Revisol, que é um triazol de última geração. Então, se a gente pensar do ponto de vista de manejo de resistência, né, eu já estou fazendo uso de 2 produtos que têm um mecanismo de ação diferentes, e pelo fato disso acontecer, eles acabam tendo uma proteção ampliada, quer dizer, eles pegam o fungo em diferentes fases de desenvolvimento, quer seja na hora que o fungo começa a se desenvolver, na hora que ele começa a infectar a cana, ou já próximo dele entrar no seu estágio de reprodução. Então, eu acabo ampliando aí a janela de controle. O Revisol, ele tem uma série de outros benefícios, né, que a gente pode explorar. Ele é um produto que tem uma seletividade muito importante para diversas culturas. É difícil, na verdade, é muito raro a gente ter um triazol que tenha essa seletividade. Às vezes os triazóis eles causam o que a gente chama de fito oculta, né? Que é muito difícil a gente ver em grandes culturas. Mas quando a gente faz aplicação numa cultura como um tomate, por exemplo, que é uma cultura extremamente sensível, a gente consegue ver a diferença de seletividade. Outro aspecto, né? É um produto que tem uma absorção foliar muito rápida. Então, isso dá segurança do produtor na sua utilização, porque é um produto que rapidamente vai ser absorvido. E também, Natália, um aspecto que é extremamente importante quando a gente fala, né, em agricultura, de maneira geral, mas cana é um assunto assim bastante importante, que é a questão de sustentabilidade. O Revisol, ele é um isopropanoazol, né? É uma classe diferente aí dentro dos triazóis, e ele tem um aspecto de segurança ambiental que coloca ele num outro patamar em relação aos produtos aí já tradicionais, né? Então, isso faz com que o Melira tenha aceitação em todos os mercados, em todas as certificadoras, ou seja, é um produto que o produtor pode tem a segurança e a confiança para usar, tanto do aspecto agronômico, quanto no aspecto de segurança alimentar e promoção para o mercado. Você falou muito sobre a questão que esse produto ele consegue pegar várias fases, né? Então, qual seria, você falou sobre prevenção, né? Qual seria o momento que a gente entra no manejo dessas doenças? Qual que seria o momento certo para entrar com ele ali, né? Aí você falou sobre a seletividade e tudo mais, mas ele tem um tempo em que ele atua. Como que funciona esse produto desde sua aplicação, né? Certo. Então, Natália, por isso que é importante que o produtor tenha a noção de qual é o período de maior favorabilidade. Mas, assim, de maneira prática, isso acontece na época úmida. Quer dizer, nós estamos agora no período de primavera. Daqui para frente, a gente começa a ter mais condição para a ocorrência das doenças, né? Agora, vamos imaginar, a cana, ela tem o seu desenvolvimento vegetativo bem maior, né? A partir aí de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, se nós formos escolher uma janela, né? Quando eu devo proteger minha cana, ou quando eu devo fazer um aporte de insumos para promover o seu crescimento, né? É nesse período onde a gente vai conseguir o maior ganho. Com relação à doença especificamente, o que a gente não pode é ficar esperando a manifestação do seu sintoma, porque quando a gente já está vendo a doença, ela já entrou e ela já começou o seu ciclo. Então, a doença que está numa folha, à medida que a cultura vai se desenvolvendo,
né, o inóculo ele acaba se dispersando na área e aí você tem um crescimento exponencial da doença na área. Então, é importante que seja feito de maneira preventiva, sempre. Perfeito. E quando a gente fala de incremento de produtividade, o que vocês têm observado aí de resultados práticos que, por exemplo, essa tecnologia tem trazido para o campo, para os canaviais? Olha, nós temos muito, Natália, nós temos, a gente vem trabalhando com isso já há bastante tempo, né? Então, como eu falei, a BASF, ela é uma empresa pioneira nesse segmento e a gente vem medindo os resultados, né, ano a ano. Os ganhos de produtividade que nós temos são da ordem de 10 a 12 toneladas de cana por hectare, né? Então, se a gente for fazer um ganho percentual, lógico que isso depende da produtividade da cana, mas vai ficar em torno de 10 a 15% de ganho de produtividade. Isso considerando duas aplicações do produto, do Melira, no período de maior desenvolvimento vegetativo da cana. Tá? Perfeito. E um ponto também que chama a atenção da gente durante o ciclo da cana é a questão da isoporização. Como que os fungicidas podem atuar aí de forma estratégica também para reduzir impactos na isoporização? Certo. Natália, nós temos, durante o desenvolvimento do produto, do Melira, nós acabamos nos deparando com várias situações de campo que traziam alguns resultados um pouco além do esperado, né? E aí nós entramos em contato com alguns pesquisadores e a gente tem grandes fisiologistas aí que trabalham conosco, que nos dão o suporte. E isso acabou sendo levado por um nível experimental acadêmico mesmo, para tentar entender quais eram os mecanismos genéticos relacionados ao uso do Melira, né? Então, nós conseguimos determinar ou avaliar exatamente qual os genes que são acionados e quais os genes que são suprimidos quando a gente faz o uso do Melira. E uma dessas rotas está relacionado à questão da isoporização e florescimento da cana. Tá? Uhum. Então, quando a gente faz o uso do Melira num período mais deslocado, né, eu digo deslocado porque as aplicações convencionais elas são feitas em novembro, dezembro e janeiro, mas quando a gente desloca um pouco isso um pouquinho mais para frente, é muito nítido o ganho que nós temos com redução da isoporização. Isso está relacionado, obviamente, à maior resiliência, à maior capacidade de tolerância ao estresse que a cana tem, né? Uhum. Você havia me perguntado a questão de residual, né? Então, nós temos aí um efeito, né, residual em torno de 20 dias, 25 dias. Mas mais importante do que o efeito residual em si, né, que o residual a gente associa muito ao controle, né? A gente tem que entender que eu acabo fazendo aí uma série de alterações na fisiologia da cana, e isso é um efeito em cascata, né? Então, os ganhos são acumulativos. Essa cana com maior resiliência, com maior tolerância aos fatores aí, abióticos, né, aos estresses que a gente tem, ela acaba trazendo um resultado importante, não só com relação a ganho de produtividade, mas também com redução do nível de isoporização. É um resultado muito importante e muito interessante. Perfeito. Então, a gente pode falar aí, para resumir esse produto, essa tecnologia, de que além, então, de trazer benefícios na questão do controle de doenças, né, a partir de fungos, você ainda tem uma questão de resultados fisiológicos, de desenvolvimento da planta também, né? Que você falou muito isso, né? Sim, sim. Nós temos uma série de eventos, uma série de benefícios. Por exemplo, nós temos um aumento da atividade da enzima nitrato redutase, que é uma enzima que acaba catalisando, né? Não sei se eu posso falar dessa maneira, mas toda a questão do nitrogênio na planta. Nós temos uma redução na taxa de etileno, uma diminuição na concentração, na taxa de respiração da cana. Qual que é a consequência disso tudo? Eu tenho uma maior taxa de fotossíntese líquida. Então, esse é o efeito fisiológico. Se a gente for poder tangibilizar, o que é o efeito fisiológico do Melira? Aumenta a taxa de fotossíntese líquida da planta. É isso aí.
Perfeito, muito, muito interessante, né? Você ter um produto que, além de fazer o controle da questão de doença, seja doença praga, você ainda tem um outro benefício fisiológico aí, que tanto o setor precisa, né, Daniel? Hoje, com todas essas questões de clima, enfim, que estão pegando bastante o setor, né? Com certeza. Bom, agora a gente vai partir para o bloco 2, que a gente vai falar de uma outra, a gente pode falar uma praga, né? Que atrapalha muito aí o setor também, que são os nematóides. E a gente vem vendo ao longo dos anos, né, Daniel, o surgimento de novos produtos e muitos produtos aí já pensando em biológicos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de falar de tecnologia, de falar um pouquinho sobre como que o nematóide é hoje também, assim como outras pragas. Como que a gente tem que ter atenção com essa praga no canavial, né? Como que ele ataca, quais são os impactos que eles podem causar também nos canaviais hoje? Então, Natália, é legal essa pergunta, porque acho que os nematóides, eles são aí um dos inimigos mais cruéis que existem, né? Porque eles não são visíveis aos olhos nus. E na maioria das vezes o produtor acaba negligenciando a sua ocorrência e a sua importância. Os nematóides, eles podem causar prejuízos aí até de 10 a 30% na produtividade agrícola, mas como eu comentei, eles acabam debilitando a cana-de-açúcar. Os nematóides, eles causam lesões radiculares, né? E essas lesões acabam sendo porta de entrada para alguns patógenos, né? Então, isso é um dos problemas associados ao uso do à infestação dos Infestação. nematóides. Então, além dessa questão, então ele abre porta para a entrada de patógenos, ele acaba depauperando o sistema radicular, impede a absorção de água e nutrientes, então eu tenho uma redução de produtividade agrícola. E o pior do cenário em cana, né? Toda vez que eu tenho uma cana planta com o sistema radicular depauperado, uma cana frágil, eu tenho impacto direto na questão da longevidade da cana, né, do canavial. Então, um canavial que teria potencial para 5, 6, 7 cortes, ele acaba tendo aí uma redução na sua longevidade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Então, os nematóides têm que ser tratados como uma praga extremamente importante e eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais, avançar. Temos boas oportunidades nesse sentido. Daniel, e se a gente não consegue a olho nu enxergar esse perigo, como que a gente faz, antes de tudo, para poder tomar uma atitude, né? Que seja usar um produto químico. Como que o produtor tem que agir nesse caso? Natália, o produtor ele tem que fazer análise de solo, análise de nematóides, né? Não é uma análise complexa, não é uma análise cara, né? Ele pode fazer, existem vários laboratórios no Brasil capacitados para fazer esse tipo de análise. Então, o produtor, ele tendo noção do histórico que ele tem na área, eu acho que assim, o produtor ele precisa construir o histórico das suas áreas e fazer os levantamentos com uma determinada frequência. Mas se ele já tem o histórico e também sabendo que existem variedades, né, que são mais suscetíveis do que outras, ele pode fazer um manejo preventivo. O produtor, quando a gente fala de manejo preventivo, o produtor ele pode fazer uso de culturas em rotação, né? Então ele pode fazer uso de soja, ele pode fazer uso de amendoim, ele pode fazer uso de crotalária. É importante que ele saiba a espécie de nematóide que ele tem na área, porque se ele for fazer uso, por exemplo, de uma cultura em rotação, cada uma dessas culturas pode favorecer ou desfavorecer a ocorrência de um determinado tipo de nematóide. Então, ele tem que ter esse conhecimento para que ele possa fazer o uso, né, da melhor maneira possível da cultura em rotação e depois fazer o uso, né, dos Do produto nematicidas, controle. Perfeito. Você analisa, assim, que, do seu ponto de vista, que os produtores se preocupam em fazer essa análise prévia de solo, essa análise para saber a infestação? O pessoal se preocupa com isso? Olha, eu acho que teve um momento, né? Eu creio que teve um momento no passado onde isso era muito mais frequente. Havia aí uma preocupação maior do setor, não só com os nematóides, mas outras doenças do solo, enfim, com qualidade de muda. Isso acabou ficando um pouco esquecido,
mas eu acredito que o setor agora vem passando por uma fase de conscientização maior em relação a esse problema, e a gente percebe aí na demanda dos experimentos, nas demandas que nós temos para discussão em torno do assunto, né? Então, isso vem crescendo no dia a dia. Então, assim, existe espaço para melhoria, sim, mas acredito que melhorou bastante, tá? E vocês têm investido muito em soluções, justamente pensando no caso aí dos nematóides, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desses lançamentos desse lançamento que vocês têm para nematóides, né? É um produto biológico, né, Daniel? Acho que isso é uma coisa bem interessante da gente comentar, porque a gente está vendo cada vez mais as empresas que já são muito tradicionais nos produtos químicos, trazendo novas soluções biológicas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Exato. Então, Natália, até para fazer aqui uma apresentação, uma introdução no assunto de biológicos, a BASF, ela é uma das primeiras empresas a trazer um produto biológico para o mercado de cana. Isso eu estou me referindo ao Aprinza, que é o nitrospirilo amazonense, né? Então, que nós temos aí hoje no meu BioKit, e nós temos ele há praticamente 8 anos. Então, um pouco antes dessa onda de biológico acontecer, né, a BASF já havia feito um lançamento de biológico no setor. Com relação ao Votivo Prime, o Votivo Prime é um bionematicida, né, à base de uma cepa de Bacillus firmus, que é uma cepa que ela foi selecionada de uma região desértica, um ambiente bastante inóspito, que tem uma amplitude térmica muito grande. Então, isso faz com que o produto tenha uma flexibilidade, uma plasticidade de uso bastante interessante. O Votivo é uma formulação líquida, né? E ele possui ali na sua formulação as estruturas de resistência do Bacillus firmus. Isso faz com que ele tenha um shelf life bem longo. Nós temos aí 2 anos de tempo de prateleira para o Votivo. E ele não tem a necessidade de cadeia refrigerada, de ser armazenado numa condição específica. Ele pode ser armazenado no barracão de defensivo, junto com os demais produtos. Então, é um bionematicida que tem um amplo espectro. Esse é um outro ponto extremamente importante, porque amplo espectro de controle de nematóides. Então, se a gente for pegar desde o nematóide do cisto da soja, passando pelos nematóides de vida livre, os pratilencos, e entrando aí nos nematóides sedentários, né, que são os meloidógenes. Então, ele tem, né, um amplo espectro de controle. E outros nematóides aí que acontecem também em algodão, enfim. Então, ele tem um espectro de controle muito bom. Agora, Natália, um ponto que vale a pena reforçar, né, e aí a gente, de novo, traz, né, esse é o papel de uma empresa de R&D, de inovação, que, né, com relação a biológicos, principalmente, não é trazer uma enxurrada de produtos, mas sim produtos que realmente façam a diferença, né? E quando nós começamos a trabalhar com o Votivo, era um produto que tinha muito a ser explorado, e além da questão do controle de nematóides, a exemplo do que nós temos com o F500, né, que é um produto químico, o Votivo também tem o Bacillus firmus, essa cepa que está no Votivo, ela também promove uma série de efeitos fisiológicos positivos, né? Então, nós temos a questão do controle de nematóides, que é um controle muito bom, mas nós temos também esses outros benefícios fisiológicos, né? Então, o Votivo, ele tem aí um diferencial, né? Tem uma questão prática muito boa, um shelf life bem interessante. Ele tem uma capacidade de miscibilidade, quer dizer, pode misturar com vários produtos. É isso que eu ia te perguntar. Essa questão da mistura é importante para os produtores também, né? Exatamente. Natália, eu acho que assim, nós, como empresa de pesquisa e desenvolvimento, nós temos que realmente entender a dor do produtor. E isso é uma coisa que a BASF ela faz bastante, entender as dores. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um problema de controle de praga, doença e planta daninha, mas de nada adianta eu levar um produto que gere uma complexidade muito grande no uso. Né? Então, o produto ele tem que ter, ele não pode alterar a rotina de trabalho da usina, do produtor. E é isso que nós temos com o Votivo. É um produto fácil de trabalhar, um produto com uma baixa dose, né, uma baixa dosagem por hectare,
uma boa miscibilidade, um produto bastante eficiente. E me conta em qual etapa do cultivo, então, a gente entra com o Votivo, né? Como é que a gente faz a aplicação para o controle do nematóide? Natália, é muito simples. O controle é feito no momento do plantio, na cobrição, quer seja no plantio mecanizado, no plantio convencional, nas áreas de meiose, enfim. Durante o plantio, no momento da cobrição, e aí pensando em cana de ano e meio, enfim. Não existe aí uma restrição com relação à época de plantio para o uso do Votivo Prime. Você falou sobre também resultados fisiológicos. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Em quem mais ele atua, né, além do controle? Olha, o Votivo, ele atua principalmente ali na questão de desenvolvimento radicular, então, aumentando o teor de citocinina na planta e também produzindo citocinina para que a planta pegue, né, e utilize. Então, ele tem a produção de alguns outros hormônios também bastante importantes, e esses hormônios fazem com que a cana tenha, com que o sistema radicular tenha um maior desenvolvimento. Eu tendo um sistema radicular mais bem desenvolvido, é lógico que isso tudo vai refletir num maior desenvolvimento da cultura, maior tolerância a questões de seca e outros estresses que vão acontecer, e eu tenho um canavial mais produtivo. A gente já falou do outro produto no outro caso, né, sobre resultados, né? Vocês têm algum resultado também que se você se lembra para contar para a gente em campo, tanto olhando essa melhoria de longevidade, produtividade, com o controle dos nematóides a partir desse bionematicida? Olha, nós temos, né, o Votivo ele já está, embora ele esteja no seu segundo ano de lançamento, né, efetivamente nós estamos lançando esse ano, ele veio para o mercado ano passado, mas nós temos áreas experimentais já com o segundo, terceiro corte, com ganhos bastante expressivos. Quando a gente olha os estudos que nós fizemos em cana-planta, né, nós tivemos resultados assim, bastante interessantes, com ganho de produtividade da ordem de 10, 12%, tá, em relação à testemunha e também em relação a outros produtos de mercado. Então, os ganhos são consistentes, bastante frequentes em diversas situações, então realmente, tanto aqui no Centro-Sul como no Nordeste, então nós temos aí uma amplitude muito legal de trabalhos e resultados bastante consistentes e positivos. Como você tinha falado, a BASF ela já vem há alguns anos sendo pioneira na questão do uso de biológicos, né? Qual que é a importância, na sua visão, Daniel, da gente começar a ter essas ferramentas biológicas para controle, não só de nematóides, mas, enfim, para outros usos, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? O setor está ganhando e está ficando cada vez mais sustentável, né, com o uso desse tipo de ferramenta, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu vejo esse movimento com bons olhos. Nós acreditamos que os produtos biológicos eles têm um papel importante hoje na agricultura e eles vieram para ficar. O mercado passa por um momento de seleção, né? Então é lógico que alguns produtos começam a ter alguma consolidação, alguns produtos vão sair do mercado, outros vão entrar, mas é um movimento que vai continuar sempre acontecendo. A BASF, ela tem como estratégia, como eu coloquei, né, nós não vamos trazer para o mercado uma enxurrada de produtos biológicos, mas produtos bons, produtos que agreguem bastante, mas isso é relacionado a todos os cultivos, né? Um ponto bastante importante, Natália, é que quando nós falamos de biológicos, nós temos que entender que isso nós conseguimos determinar muito bem e enxergar muito bem quando nós trabalhamos com o Muneu Biokit, que é a associação do Muneu mais Oprinza, e agora nós estamos acoplando o Votivo a essa solução, que nós temos pontos de ganho, assim, nós temos um incremento muito bom quando nós associamos o químico ao biológico. Então, as tecnologias não são excludentes. É isso que é importante que nós entendamos. Nós vamos poder trabalhar junto, vai ter momento que nós vamos usar mais o químico, vai ter momento que nós vamos usar mais o biológico, mas é importante entender que os dois são produtos, são sinérgicos e podem trazer um benefício muito grande para o setor.
Perfeito. Eu queria agora que você contasse um pouquinho como é que a BASF está se posicionando, então, nesse mercado canavieiro, né, com esses novos produtos. Qual que é a importância também desse segmento hoje para a companhia? Olha, cana-de-açúcar é uma cultura que está dentro do DNA da BASF. Eu estou na BASF há 23 anos e eu entrei na BASF para trabalhar no projeto Cana, né? Então, eu posso dizer que o projeto Cana ele tem aí um pouco mais do que isso, um pouco mais de 23 anos, 24, 25 anos. E nós trouxemos durante esse período todo várias soluções inovadoras, várias soluções que romperam barreiras, que romperam paradigmas e que ajudou o setor e que ainda ajudam o setor a conseguir aí superar as adversidades, né? Daqui para frente, a BASF, ela continua investindo. Nós temos um investimento em R&D muito grande. É a empresa que uma das que mais investe, são 900 milhões de euros ano em R&D. Uma parte disso acaba sendo direcionado para projetos aqui no Brasil e uma parte acaba sendo direcionado para projetos em cana. Então, nós trouxemos a Eumelira, nós trouxemos o Votivo Prime recentemente, né, mas também num passado recente trouxemos o Muneu Biokit, né, trouxemos o Muneu, trouxemos o Aprinza e no futuro, quem sabe daqui... Que vem por aí, Daniel, que vem por aí. Eu não posso dar spoiler, mas o que eu posso falar para vocês é que nós temos o foco no setor. A BASF é uma empresa que vem trabalhando bastante em cana para trazer novas soluções. O desafio em cana é grande, nós sabemos disso, então nós estamos junto com os produtores para buscar novas ferramentas, novas tecnologias, novas maneiras de uso das ferramentas existentes. Então, nós acreditamos em cana hoje, vamos continuar trabalhando forte em cana nos próximos anos, com certeza. E vão continuar provavelmente pesquisando coisas novas aí em produtos biológicos também, né, Daniel? Provavelmente. Para complementar o químico. Sim, sim, isso faz parte da cultura, né? Então, nós estamos sim avaliando, né, uma série de produtos. Essa é a rotina, na verdade, de trabalho de uma empresa de inovação, de R&D como a BASF. Então, nós estamos sempre avaliando várias oportunidades. É lógico que algumas coisas acabam ficando no caminho, não é tudo que chega, né, não são informações disponíveis, públicas, mas o importante é entender que esse processo ele faz parte do nosso DNA, é o nosso dia a dia. Nós estamos sempre buscando possibilidades, alternativas, avaliando produtos, isso faz parte do nosso DNA. Perfeito. Ô, Daniel, a gente falou lá no comecinho, você falou sobre a murcha da cana, né? Que é um assunto que eu gostaria de colocar aqui em pauta, porque é um assunto que muita gente está conversando, muita gente está falando sobre isso, tem muita preocupação sobre a murcha. Eu queria saber qual que é o posicionamento de vocês também com relação a tentar buscar, então, né, tecnologias, um manejo aí, pensando na murcha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Legal, Natália. Você acabou dando uma oportunidade, eu tinha esquecido de comentar uma questão importante. Um dos agentes causais aí da murcha, que é o coletótricum falcatum, né? Nós temos um problema que não é muito percebido pelo setor, mas ele acontece em cana-planta, no plantio também, né? E se você for olhar a bula do Muneu, ele tem como um dos alvos biológicos o coletótricum falcatum na sua bula. Creio eu que agora já existem alguns produtos com esse alvo biológico na sua bula, mas o Muneu foi o primeiro. E nós estamos falando disso há praticamente 10 anos atrás, né? Uhum. Então, com relação a estudos sobre o alvo coletótrico, nós temos aí já uma história bastante grande. No passado, nós fizemos alguns outros estudos, pensando já no uso foliar, num momento onde ainda não se sabia com certeza quais eram os agentes causais. Então, a gente dizia que era a antracnose da cana, né? Não era ainda muito bem esclarecido. E naquela época, 10, 12 anos atrás, aí, nós já víamos potencial de uso, né? E nessa época eu já estava estudando Melira, porque eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento. Então, o que eu estou testando hoje pode ser que daqui 10 anos venha para o mercado, né? Uhum. Nós já estudávamos isso.
Hoje, nós temos já alguns trabalhos em fase bem avançada, nós temos várias áreas espalhadas por aí. Nós temos conhecimento maior sobre os agentes causais, sobre a performance dos nossos fungicidas. Então, quando a gente fala, né, da piracostrobina, que está aí no Melira, então o Melira, que é o F500 mais o Revisol, os dois ingredientes ativos têm ação biológica sobre os fungos de coletótrico, de pleocita e de fusário, né? Nós temos isso bem claro. Nós temos um produto biológico, outro, que nós nem comentamos aqui, que é um bacilo amiloidosa, que chama Duravel, e esse produto é usado em batata, no suco de plantio de batata, e também em tomate para controle de bacterioses. Esse produto também tem eficiência nesses 3 patógenos. E nós estamos agora trabalhando num protocolo para tentar entender qual seria a melhor combinação possível desses produtos. Então, novamente, pegando aí um produto químico, né, junto com o produto biológico. E nós temos resultados interessantes, resultados muito promissores, que acabam dando aí um certo conforto. É óbvio que nós sabemos que a síndrome da murcha, nós precisamos entender muito mais ainda sobre os gatilhos, né, o que faz ela ocorrer em maior ou menor frequência, intensidade, severidade, mas o importante é saber que esse manejo fúngico que nós direcionamos aí para áreas com problema de doenças foliares, quando nós estamos fazendo isso em áreas com a incidência da síndrome da murcha, nós temos um ganho de produtividade. Nós temos uma redução de comos atacados, nós temos um ganho de produtividade. Então, é lógico que acaba sendo reflexo de todo esse benefício, esse efeito fisiológico, esse pacote como um todo, mas o fato é que o benefício ele existe, o ganho ele existe, né? Nós precisamos ser mais assertivos com relação ao uso para poder fazer uma recomendação melhor para o produtor. Acho que, eu creio, né, que nós estamos no caminho. Tá, perfeito. Eu acredito muito nisso. Ô, Daniel, eu queria que você falasse agora para o produtor aí, direto para o produtor, deixasse uma mensagem final aí, pensando desses 2 assuntos que a gente falou, sobre nematóides e sobre fungos, né, controle de fungos. O que o produtor precisa... Por que ele precisa observar, antes de escolher uma tecnologia, o que ele tem que pôr na balança? Olha, eu acredito que o produtor ele tem que entender que a boa alocação, a melhor alocação que ele fizer no seu insumo está muito relacionado. Quanto melhor ele puder fazer a alocação do seu insumo, melhor vai ser o resultado. Então, às vezes o produtor ele está muito orientado a custo, né? E na verdade a melhor maneira de você reduzir custo é você aumentar a sua produtividade. E algumas vezes não é necessário nem uma grande modificação ou não é necessário um aumento no investimento. É você fazer uso correto do insumo que você tem. Você abrindo mão, né, de estratégias de monitoramento, de levantamento, você consegue, às vezes, customizar o seu manejo e você consegue ter grandes respostas, grandes produtividades. Agora, nós acreditamos, nós sabemos, né, que o alicerce, quer dizer, a cana-planta, ela é o ponto de partida, né? O produtor ele tem que ter um alicerce bem feito. A BASF ela tem uma forma de ver a agricultura, nós chamamos de sistemas de produção. O que significa isso? Quando o produtor ele planta soja e milho, eu não vou só olhar a soja dele. Eu quero entender como que o produto que eu estou usando na soja vai impactar depois na seleção ou no favorecimento de uma determinada praga ou doença no milho. Então, nós conseguimos trabalhar com essa visão mais holística. Em cana, nós temos uma cultura semi-perene. E o que acontece é que, às vezes, o produtor ele faz um bom investimento no plantio, mas ele acaba deixando lá o último corte, ele acaba largando, né?
quando nós estávamos lá na faculdade, a gente aprendia, né, que, vou dar um exemplo aqui relacionado à planta daninha. Basta um ano de planta daninha na área, eu perco o trabalho de uma safra de 5, 6, 10, 20 anos, né? Então, o produtor tem que entender isso. Às vezes o cara, né, é o último corte, eu não vou investir. Não, trate, porque o último corte é a base para que você faça uma boa renovação. Fez um alicerce bem feito, cuida direitinho. Eu acho que a chance aí de sucesso é sempre garantida, é sempre maior. Perfeito. Daniel, eu queria que você deixasse uma última mensagem aí, se você quiser deixar uma última mensagem aí aos nossos telespectadores, porque o nosso tempo está acabando aqui, então eu queria que você deixasse uma mensagem. Natália, eu queria deixar a base à disposição dos produtores, dos agricultores, toda a comunidade aí científica. Nós estamos abertos à discussão, a propostas, a estudos. Nós acreditamos muito que a chave do sucesso é estar no dia a dia com o produtor. Então, entendendo o problema, e aí isso facilita, isso faz com que os nossos trabalhos, os nossos esforços sejam dirigidos. A gente economiza, né? A gente ganha tempo com isso e ganha em qualidade, e é um passo aí que faz todo sentido. Eu acho que o produtor também se vê muito beneficiado com isso tudo. Então, é esse o recado. Podem contar com a gente. Perfeito, Daniel. Eu queria agradecer a sua participação no episódio de hoje. Muito obrigada. Eu queria agradecer a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Lembre-se que esses e outros episódios você encontra lá no nosso canal do YouTube, então entra no canal e inscreva-se. Bom, e para ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br e também siga-nos nas redes sociais, @revistarpanews, e fique por dentro das últimas notícias sempre aí no seu dia a dia. Até a próxima!